aqui com a nossa primeira roda de conversa e hoje a gente vai falar sobre o tema limites, a importância de pensar sobre essa temática na nossa vida. Eu estou aqui com a Dai e com o Marcelo, vocês podem se apresentar? Sim, é um prazer estar aqui nessa roda de conversa, que é algo que eu acho que eu já vinha muito pensando, né, da gente fazer e está acontecendo muito isso no online. E agora a gente nessa pós-pandemia, né, nesse finalzinho aí de pandemia, a gente poder estar aqui, acho que é bem gostoso, né, estar pessoalmente. Então, meu nome é Daniela, mas eu sou mais conhecida como Daia. E eu gosto de falar sobre isso porque vocês podem ver meu nome por aí das duas maneiras. Eu tenho um instituto que organizo, que é o Instituto Daya Shakti, que organiza cursos de yoga, de Ayurveda. E eu também organizo os cursos na Unital, por exemplo, de Reiki, de Yoga, de Ayurveda. Sou psicóloga também. E formalmente, legalmente, como meu nome físico é Daniela Araújo, então vocês vão ver, se você entrar no site da Unital, por exemplo, quando tiver concurso, a Daniela Araújo, o pessoal não associa com Daia. Por isso que eu tenho falado muito os dois nomes, para que as pessoas entendam que sou eu que estou lá, porque eu sou muito conhecida como Daia aqui. Que Daia é um nome em sânscrito, significa misericórdia, bondade. Então é como se eu carregasse essa energia junto comigo. E eu recebi esse nome de um guru, porque eu tive uma iniciação, uma época na minha vida. E aí esse nome veio muito a calhar assim, com que eu transbordo dentro de mim. Então eu fiquei muito feliz com esse nome e sou muito conhecida por esse nome. O pessoal começou a me chamar de Daia, foi muito natural. E o meu instituto é o Instituto Daya Shakti e eu estou como psicóloga também, né, agora no NAP, na prefeitura aqui de Pinda. Tenho contrato também com o SUS aqui em Pinda, levo as práticas integrativas e complementares, então Reiki, Yoga eu implementei aqui no SUS, Ayurveda. Tem muitos terapeutas que a gente, né, eu tenho uma equipe de terapeutas que eu contratei para estarem atuando no SUS, tanto nos CAPs, a gente está em todos os CAPs, quanto no Centro de Práticas Integrativas e Complementares. Legal, muito bom. E vai ser muito bacana falar sobre esse tema aqui com vocês e prazer pelo convite. Marcelo. Bem com vocês, então eu sou Marcelo Daniel, sou professor de radiologia, tenho 31 anos na área da saúde e 22 como professor. Aí já passei por escolas estaduais, né, da cidade. Tive o prazer também de lecionar na Unital em 2014, alguns freelance lá em São Paulo, um curso de pós-graduação de imagem. Né? E o meu trabalho hoje é com imagem, né? Então, com tomografia, com radiologia em geral. Estou trabalhando aqui na WK Diagnose, a clínica aqui de Pinda, né, da cidade. Na Santa Casa de Aparecida e no pronto-socorro municipal da cidade também. E estou lecionando há 12 anos, quase 12 anos, né, na Escola Futura, Escola Técnica de Pinda. E aí hoje estamos aqui para fazer esse bate-papo como leigo, né, sem nada de psicologia. Vamos ver o que acontece aqui. Acho que é importante, na verdade, a gente poder estar aqui não só como profissional, né, mas como pessoas, né, da gente poder pensar sobre esse tema limite, assim, porque eu gostaria de abordar algumas coisas e a gente vai construindo esse diálogo, assim, na verdade é uma troca, né, para a gente poder pensar nesse tema, porque a gente está vivendo uma época dos excessos. Né? Tanto é que a gente se apresentou e a gente falou do quanto a gente trabalha demais. Então a gente está vivendo uma sociedade dos excessos, né? Pensar sobre o limite é uma coisa importante, até onde a gente vai com os nossos limites. E aí a gente gostaria de estar trazendo esse tema assim, para a gente pensar na nossa vida profissional, pessoal. Acho que isso tem a ver também com a saúde mental, falar dos limites. Né? Então acho que tem uma coisa importante que eu gostaria de pensar o quanto o limite ele começa lá atrás, quando a gente é criança, quando a gente é bebê, né, os pais poderem dar limites, fazer essa continência, e é algo importante para a gente pensar, será que os pais de hoje em dia estão conseguindo colocar limites assim, em si, no outro? Então, na verdade, o limite ele é um tema da psicologia, da filosofia, de diversas áreas, mas da importância da nossa constituição psicológica.
né? Uma criança precisa de limite, precisa de rotina, de hábitos, né? Acho que é um ponto importante, a fase da infância. A adolescência, acho que é um período em que se questiona os limites, né? Eu passo os limites, eu excedo, eu vou experimentar, então é uma fase que a gente às vezes conhece os limites, ultrapassa. Eu acho que tem aí a fase do ser adulto, que a gente vai falar um pouco nosso, né? Ser uma pessoa madura. Será que a gente sabe lidar com os limites? E eu tô aqui pra gente questionar o adulto, porque a criança precisa do limite. O adolescente, ele rompe com os limites, né? O adulto, a gente acha que ele sabe lidar bem com o limite. E aqui eu trago essa reflexão que a gente não sabe tão bem mesmo, porque a gente precisa se conhecer muito, né? Acho que é um ponto para a gente se provocar e se questionar. O idoso, né? Às vezes até essa questão do cuidador, o idoso precisa respeitar os seus limites, o corpo, até onde eu posso ir, tá? Então acho que a gente poder voltar aí para a idade da maturidade, né? Mas eu acho que o que a gente vê de forma geral em relação aos limites? De que a gente aprende que a gente sempre tem que superar os limites. É como se fosse uma área da psicologia, né, que está ligado a uma sociedade de produtividade, uma sociedade capitalista, uma sociedade de consumista, uma sociedade que você tem que estar fazendo, e a gente aprende, e a gente escuta os adultos, as pessoas até da área de saúde, vença os seus limites, supere, né? Eu estou trazendo até uma análise crítica desse discurso de produtividade, que vai contra, né, essa visão. Será que a gente não ultrapassa os nossos limites? Né? Acho que é um ponto importante aí para a gente pensar, porque é uma perspectiva importante, a gente vencer os limites, a gente superar os medos, mas eu não sei até que ponto isso vira uma chavinha da pessoa ela adoecer porque ela quis vencer tanto. E às vezes isso é um discurso para mostrar para o outro. É um discurso para eu ser amado, para eu ser valorizado. Então acho que esse é o ponto. Você vencer seus limites, você superar, né? Você tá ali o tempo todo querendo mais, ok, a gente está motivado. Mas será que a pessoa quer realmente isso que ela está dizendo que ela quer? Ou ela está fazendo isso para ter algo em nome do amor, da troca, tá? Eu gostaria de trazer essa reflexão, porque a gente tem uma sociedade neoliberal, que você tem que sempre estar vencendo seus limites. A gente escuta isso, a gente fala isso pra gente. Né? Você fala isso para uma criança, você fala isso para o adolescente, você fala isso para o seu companheiro, você fala isso para o seu aluno. Vença todos os seus limites. E a pessoa nem se conhece e ela muitas vezes ela ultrapassa os limites dela. O que eu estou trazendo aqui é uma reflexão sobre esse discurso normativo, até um discurso meio autoritário, vença os limites sempre. Entendeu? Acho que é uma coisa para a gente pensar, porque não é muito ouvido assim. Então, a gente é estimulado, né, a ser mais, a ter mais coisas, a ser melhor o tempo todo. E aí a gente não questiona, mas até onde vai os meus limites? Eu quero vencer isso? Ou eu estou querendo vencer porque me falaram? Isso tem a ver comigo? Porque eu acho que para a gente falar de limite, eu preciso me conhecer. Aí tem que passar o processo do autoconhecimento. Por que, né, até essas coisas assim, um adolescente me falou, mas eu não quero vencer eu não quero vencer o medo de andar de roda gigante. Né? Me falaram que eu tenho que vencer todos os meus medos. Eu falei, esse eu não quero vencer agora, pelo menos agora eu não quero vencer outros. Sabe, essa questão da singularidade, porque a gente está vivendo uma sociedade tão automática de que tem um discurso pronto que serve para todo mundo. Todo mundo tem que, como se fosse um pacotinho, e você vai entrando nessa, de repente você não está ali nem de coração, nem de alma. Você está fazendo aquilo que você tem que vencer, você tem que batalhar, você tem que produzir, e muita gente não cola com isso. E aí adoece, aí somatiza. Né? Então, acho que eu gostaria de trazer esse outro ponto, assim, né? E é até para a gente pensar. Eu me conheço para saber até onde eu vou com os meus limites, assim, até onde o autoconhecimento, assim. Até pra gente pensar, eu já superei os meus limites ou eu já passei os meus limites? Eu estou ajudando demais algumas pessoas, já passei do meu limite?
né? Eu estou trabalhando demais e já passei o meu limite. Quando que a gente descobre que a gente passou o limite? Quando vem a dor no corpo, né? Quando você somatiza, quando você tem problemas emocionais, quando você começa a brigar com a pessoa que não tem nada a ver, sabe? Mas aí você tem que prestar atenção em você, porque seu corpo está gritando. Você passou demais os seus limites, você não se respeitou, você só diz sim quando você quer dizer não. E aí você vai indo. Então, acho que pra gente poder pensar assim, né? Você conhece os seus limites? Porque se você não conhece, é facinho ultrapassar. Porque a cultura dos excessos, né? Você conhece o seu limite de comer? Você conhece o seu limite de beber? Né? Para quem faz uso do álcool, por exemplo. Você conhece o seu limite de trabalhar? Você conhece o seu limite de ser bom para os outros? Você depende de ser bom para os outros para ser amado. Acho que tem essa questão do... Se você não se conhecer, isso é muito fácil passar. E a questão é, o que é limite para você é diferente, né, para o Marcelo, para a Dai, para mim, algumas coisas. Acho que tem a singularidade de cada um e a gente coloca isso como se fosse igual para todo mundo. Tem gente que trabalhar, né, dormir 4, 5 horas, ok. Uma outra pessoa precisa de 8, 9 horas. Então, eu acho que a gente descuida muito da singularidade. A gente vai... Porque a gente vai no que a massa faz, no que falaram pra gente tentar fazer. E esse processo, quando eu me conheço, né? Porque daí também tem o silêncio, a meditação, né? Você ficar sozinho com você, ou outra é a oração. Então, acho que é algo importante. E tem uma questão do limite, assim, um limite meu comigo mesmo, e tem um limite meu com você. Tem a relação minha com o outro, a relação minha comigo mesmo. Então, assim, sei lá, e a gente se mistura no limite com o outro, né? Então, de repente, tá você, sua esposa, companheiro. Aí eu pergunto uma coisa dela, você responde por ela. Ué, mas eu sei da minha esposa. Não, mas eu estou perguntando para ela. Ela tem o espaço dela, ela tem a singularidade dela. É muito comum um casal fazer isso, mãe fazer isso com filho, adolescente, por exemplo, né? Eu respondo pelo outro. Eu sei tudo sobre o outro, não sabe. Você acha que sabe, saber tudo é muito. Até porque o outro está se transformando, está se modificando. Então eu acho que tem uma coisa também, do quanto a gente pode pensar, o limite da minha vida profissional, pessoal, até onde eu aguento algumas coisas, até onde já passou. O que é muito comum, eu espero, né, passar muito limite para perceber que já passou. E não consigo parar antes do limite, né? Eu passo e depois eu falo, nossa, trabalhei demais, né? Dormi demais, sabe? Então acho que tem esse limite entre eu e o outro. Até onde eu vou? Porque eu posso invadir o espaço de uma pessoa. Querendo cuidar demais, querer saber do outro, né? Eu sou invasiva, eu posso ser autoritária, eu posso usar o meu poder de paz para controlar o outro, sabe? O limite, né? O limite também de um pai bater na porta do filho, porque você respeita o quarto do seu filho. O limite que eu invado o espaço do outro. Então, isso passa, porque às vezes a gente invade o espaço do outro por vários argumentos. Eu mando em você porque eu sou seu pai e sua mãe. O que mais, assim, sabe? Essa coisa da hierarquia, do poder, né? Você tem que trabalhar demais porque eu sou o seu patrão e senão você vai ser ameaçado de ser mandado embora. Então, acho que é um ponto importante, né? Gostaria também de ouvir vocês nesse aspecto aí, né? Então, esse limite entre eu comigo mesmo e o limite com o outro, assim. O que vocês acham? Na introdução, assim, depois. Eu acho que você falou tanta... Você deu vários sentidos, né, a palavra limite, assim. Acho que foi um contexto bastante amplo, assim, que você abriu. Tá. E aí quando você falou, é um tema bastante complexo, né? Se a gente parar para pensar nas diversas áreas. Vamos ver por onde a gente começa, mas eu pensei enquanto você falava, a gente pensar lá na criança, né? Dos limites, eu acho que cada sociedade, cada cultura e cada cidade, não é nem a gente nem falar em país, né? Acho que se a gente for em Pinda, for em Taubaté, em São Paulo, na roça, os pais vão estar criando de uma maneira e vai muito de acordo com o que eles aprenderam com os pais deles e o que eles pensam, e às vezes em qual
contexto eles foram criados, às vezes em qual religião, né? A religião normalmente impõe muitas, tem muitas regras e regulações. E os pais também dentro dos seus, né, da personalidade de cada um, do que cada um acredita, às vezes diverge, pai e mãe. Pai fala uma coisa, a mãe fala outra. Aí já cria uma falta de sentido para aquela criança que está ali, né? Porque o pai falou uma coisa, a mãe falou outra. Enfim, acho que isso já gera uma confusão ali na mente daquela criança. E limite demais também que causa repressão, né? Depois vira uma pessoa reprimida, um adulto reprimido. Limites que limitam, né? Limites que limitam. E aí depois a gente tem que desaprender tudo isso, né? Com cada vez mais que você se depara com autoconhecimento e vai se aprofundando no autoconhecimento, que vem também normalmente por dois caminhos, né? Como falava o grande mestre, pelo amor ou pela dor, né? Você vai acabar aí tendo que se autoconhecer e mergulhar mesmo nesse silêncio que muitas vezes a prática de yoga e de meditação nos traz. E eu acho que isso foi para mim um grande, assim, a grande chave que virou, assim, né? Mas porque foi uma busca também, enfim, da minha vida, e vários caminhos e várias vivências me levaram para Os processos desse autoconhecimento. para esse autoconhecimento, uma necessidade como pessoa e também profissional, porque na época eu já tinha meu instituto e eu não queria ficar na mão de um professor só quando faltava e não podia dar aula de yoga. E eu falava, nossa, eu estou sentindo necessidade de ter pessoas que possam substituir. Você não ficou limitada num... Não fiquei limitada, não me limito a nada. E não me importo também porque as pessoas pensam de mim, assim, não me importo mesmo, assim, eu tô totalmente, acho que isso é algo que eu tenho muito comigo, assim, cada vez que a gente mais se autoconhece, não que eu seja uma rebelde, não é nada disso, mas assim, eu não me... Porque as pessoas sempre vão julgar, né? A sociedade é cheia de julgamentos. E os julgamentos acabam limitando demais quem é você, o que você faz, o que você gosta. Né? Porque a gente já viveu a época de querer agradar todo mundo, sem perceber inconscientemente. A maturidade faz isso, né? A maturidade faz isso. Com o que o outro acha, deixa de achar. Com o que o outro acha ou deixa de achar, porque você está num caminho tão bonito, né, internamente. E tem sempre alguém que vai achar alguma coisa. E se cada lugar que você for frequentar, né, cada religião, cada templo, cada egrégora, sempre vão ter suas regras, suas regulações, isso pode, isso não pode. E eu sou tão livre para alguém me dizer o que pode, o que não pode, entendeu? Assim, que aí por isso que eu acho que eu não me fecho em nada, assim, muito, assim, não me fecho. Sim. Porque tudo é limitado, né? Tudo é limitado. É porque, de alguma forma, as instituições, elas estão para controlar, né? Tem que ter uma responsabilidade muito grande de ser o seu individual, a sua espontaneidade, porque você é responsável em limitar você, até onde você vai, até onde você não vai, né? E as instituições, elas acabam controlando, porque são instituições de poder, assim, de alguma forma. Sim. A Day enfatizou mais os limites lá das origens, né? Vou falar um pouquinho dos limites mais maduros, né? A sociedade realmente ela impõe o que você falou, né? Uma autocompetição. De repente você está competindo com você mesmo. Com a gente mesmo. Entendeu? Até que ponto? A questão não é isso. Muito. Até que ponto, né? E o pior é que ainda eu prego isso às vezes. No sentido assim, às vezes o aluno me procura, são adultos, né, no curso professor, né? Então eles me procuram preocupados, porque hoje são colegas de sala, amanhã são concorrentes de uma vaga de serviço. E aí ele fica muito preocupado com o outro, né? Que o outro é melhor, porque o outro se sabe mais nisso ou naquilo. E aí eu prego para ele, né, eu tento passar assim, não se preocupe com o outro, se preocupe com você. Tente amanhã ser melhor que você foi hoje. E acaba sendo uma autocompetição, né? Ele tá... Porque acho que a questão não é nem essa, porque não tem como fugir disso.
Porque a gente também, quando a gente vai evoluindo, a gente também vai se comparando com a gente mesmo, né? Que deveria ser o melhor, assim, mas a questão é qual é o limite do limite, assim, sabe? Por isso que até onde eu vou com isso, assim, e que preço eu tô pagando para essa competição, para me vencer o tempo todo. Acho que essa é a questão pra gente trazer aqui, porque isso não é tão comum ser discutido, assim, na questão do limite, assim. Você tem que ir no ok, né? Você tem que falar isso pro seu filho, você tem que, como enquanto professor, estimular, né? Os psicólogos, os coaches da vida, e as pessoas, os líderes, para a pessoa estar evoluindo, mas assim, isso fica muito fechado e a pessoa perde a identidade dela de escolher diante disso tudo o que ela quer, a responsabilidade da invenção dela no mundo, assim, sabe? Acho que esse que é o perigo, assim, porque a gente joga as reflexões e as pessoas, às vezes, talvez mais imaturas, elas vão pegar isso como verdade absoluta e vai nesse embalo de passar o limite, assim, sabe? E a gente também está falando aqui de questões concretas, materiais, trabalho, coisas concretas, mas imagine questões emocionais, assim, sabe? Do quanto uma pessoa vive há 10 anos passando o próprio limite, Mas é complicado, em nome do casamento, em nome do filho, sei lá, são questões em que você passou o seu limite, né? A gente escuta isso muito na clínica, não, eu já passei o meu limite mais de 20 anos, assim, e hoje eu tô doente, eu não sei o que fazer, sabe, assim, acho que questões também que não é tão palpáveis, sabe, assim, Marcelo, emocionais, então a gente vê isso no cotidiano das pessoas, as pessoas sofrendo porque passaram muitos limites da sua própria vida, em que ela se perde, né? Mas é complicado isso, porque como eu falei, é muito complexo. Se você for falar de limite, porque está todo mundo em construção, então dificilmente você vai achar alguém que não vai conheça ter, todos os limites, né? Eu acho. É você vai se conhecendo e vai traçando, exatamente, entendeu? Acho que é isso. Mas muitas vezes eles ultrapassam isso para poder se conhecer. Sim. Como você citou aqui, né? Até vai como uma luva para nós dois, né? Pra mim apresentação, Pra mim a gente também. começou a falar de Eu trabalho. tô falando pra mim também. Né? Não, mas quando a gente começou a falar de trabalho, porque eu tenho um projeto disso, que eu faço isso, e aí a gente começa a parar para pensar, nossa, tô trabalhando demais. Estamos. Então a gente vai conhecendo os limites ao longo do tempo, não tem como... Não tem. Mas acho que isso é legal, é a gente voltar a rever isso, porque é fácil viver isso no automatismo, assim, né? Acho que essa é a questão, até onde eu posso ir com isso, até onde eu não posso ir mais com isso, na vida pessoal, no trabalho, sabe, assim, às vezes as pessoas se sujeitam, elas se corrompem por coisas que elas vão pagar um preço muito alto, assim, em nome de tantas coisas, né? Porque eu posso passar o meu limite em nome do amor, em nome do carinho, da dependência emocional, né? Em nome da carência afetiva, né? E eu vou passando, assim. E eu acho isso um exercício muito complexo, né? E por isso que a gente está trazendo aqui. Por isso que a gente está trazendo que não é fácil. E não tem algo que fechou, cheguei aqui, pronto, ok. Não, porque a gente está em construção. Fórmula, né? Não tem, assim. Acho que a gente também busca, às vezes, questionar. E quando a gente também está falando para o outro, a gente também está falando para a gente. A gente está aqui, né, enquanto seres que está evoluindo, que está errando, que está aprendendo. Mas nesse sentido, assim, do quanto é fácil se perder nesse tema dos limites, assim, porque uma das coisas é quanto a gente respeita o nosso limite. Mas eu preciso me conhecer, eu preciso fazer novos acordos comigo, eu preciso saber que eu trabalho muito, preciso trabalhar muito, mas o que eu faço para compensar, para fazer o oposto? Sabe, acho que tem isso, assim, senão a gente vive, né, numa rotina em que é fácil passar limites do corpo, né? Então, vamos supor, alguém às vezes chega no idoso e fala, mas eu corria, quando eu tinha lá meus 30 anos, eu corria desse jeito e hoje eu não consigo mais. Mas você está com 70 anos, assim, é diferente, né? Às vezes, e você às vezes não quer mais, você não precisa mais daquilo. Eu acho que uma das coisas dos limites é você abrir mão daquilo que você não quer mais. E não é porque você fez um compromisso com você 20 anos atrás que você tem que estar com esse compromisso, entendeu? Porque às vezes passou o seu limite. Porque o limite pode estar em tantas coisas, gente, em tantas áreas, né? Não sei se vocês pensam assim, além disso, né? Tem a área do trabalho, que é muito mais concreto pensar.
no nível emocional, até onde eu aguento, até onde, né? Mas eu acho que quando você se autoconhece cada vez mais, assim, eu acho que esse autoconhecimento só existe, assim, pelo que eu tenho experimentado, uma maneira, assim, a maneira mais efetiva de você se autoconhecer e parar com essa coisa, assim, tipo, de eu preciso, eu tenho que, porque, sabe, assim, essa autocobrança que a sociedade, que a gente incorpora de maneira inconsciente, né, de ter que superar aquilo que você estava falando, né, tem que superar meus limites, eu tenho que isso, porque senão se eu não superar, eu não vou ser uma pessoa produtiva, quando você se autoconhece, quando você medita, se você tem 5 minutos por dia de meditação diária, assim, onde você fica no silêncio, observando a sua respiração, isso já é um treino mental, isso já te traz uma inteligência emocional tão grande que você começa a gerenciar suas emoções de maneira muito mais efetiva e muito mais inteligente. Então você faz escolhas conscientes mais durante o dia. Então, por exemplo, quando você se dá conta, eu vejo muito, e é natural, não é algo assim que você, que lhe é imposto, que você, peraí que eu vi que as regras para fazer isso é essa, assim, peraí, deixa eu seguir o passo 1, não é isso. É um trabalho que começa internamente e naturalmente você começa a se comportar e fazer escolhas muito mais inteligentes, por exemplo. Eu tô percebendo que hoje eu tô assim cansada e eu me comprometi a fazer uma prática de yoga todo dia, né? Tô dando um exemplo, o que acontece comigo mesmo no dia a dia. Mas hoje, se eu fizer isso, se eu for pro tapete de yoga de novo, depois do trabalho que eu tive hoje, eu vou sobrecarregar meu corpo, senão vai ser uma escolha inteligente. Então eu escolho sem culpa nenhuma, hoje eu vou só fazer uma meditação, né? Eu vou sentar, eu não vou fazer, porque eu já fiz demais com o meu corpo hoje. E eu escolho também, como a gente entende o ser humano como um todo, onde corpo, mente, espírito, tá tudo junto, não tem como dissociar corpo e mente, porque a mente ela envolve o corpo inteiro. Isso foi a grande chave do entendimento quando eu comecei a praticar yoga, meditação, estudar Ayurveda, que é uma ciência absurda. Assim, eu já estudava psicologia antes, eu entrei com 17 anos no Mackenzie. E aí eu já lia Freud, a gente adorava, morar em São Paulo. O meu maior prazer era tomar um café no espaço Unibanco de Cinema, lá na Augusta, que eu morava ali perto, e ficar tinha muitos sebos, né? Eu gosto muito de ler. Então, se eu tiver que, quando eu gasto com alguma coisa, se eu tivesse que consumir alguma coisa, se eu pudesse, era comprar livros, porque eu amo ler. E aí eu ficava lendo Freud, Jung, Nietzsche, eu lembro que a minha irmã mais velha me dava uns livros, ela que foi me introduzindo tudo isso, sabe? E a gente, assim, adolescente, a nossa vida era ir no cinema e ficar lendo no café. Então, há muito tempo eu estudo psicologia, assim, que eu leio, que eu gosto, né? Mas o yoga e a Ayurveda vieram depois. E eu vou te dizer que abriu, assim, um leque de possibilidades de entendimento do ser humano de maneira, assim, absurda. E é muito que se lê, o que se estudar ainda, porque são livros e livros e livros, assim, o conhecimento que uma vida não dá pra você. Mas o pouco que a gente vai, né, que é muito que a gente vai lendo e vai absorvendo e vai praticando, porque não existe essa coisa dentro do yoga e do Ayurveda de você falar e fazer aquilo, falar sobre aquilo que você não faz, né? Porque a gente só ensina alguém dentro dessa concepção se você pratica aquilo. Não tem como você passar algo que você não vive. Na verdade, isso deveria ser em todas as... Deveria ser em todos. Né? Mas isso é levado muito a sério, porque isso vem de mestres e mestres lá do Oriente. Então é levado muito a sério, assim, existe um respeito muito grande. Então só passa aquilo que você já sabe, senão você não passa. Então você experimenta no dia a dia. O que faz um chá de gengibre com limão e mel, o que faz, a diferença que faz colocar cúrcuma numa comida, aquilo não é só para o corpo, é para a mente também. Você entende? Porque ajuda na digestão, e na digestão não só do alimento, mas das toxinas mentais. Então, assim, é muito profundo. É um pranayama, uma prática de respiração. Não é só para você acordar ou para você adormecer melhor, porque tem diferentes pranayamas, né? Para acalmar e para despertar. Mas também vai agir no seu fogo interno, na sua digestão, nas suas emoções.
Então, assim, é um negócio muito amplo, amplo. assim, é um negócio que é muito profundo. E isso você faz escolhas conscientes o tempo todo. Eu não como qualquer coisa. E cada vez mais você vai ficando cada vez mais refinada. E isso, porque o que você come vai agir na sua mente, no que você pensa. E aí você sai totalmente dessa loucura, entende? Apesar de eu estar trabalhando pra caramba, eu estou trabalhando, mas é uma escolha. Assim, primeiro que, claro, todo mundo precisa, porque eu pago minhas contas todas sozinhas. E eu fiz uma escolha, né, de ter um instituto e manter esse instituto. E eu amo a prática de yoga. Aí surge a oportunidade de você dar aula também, né? Você Sim. busca, não surge, né? Porque você eu vou atrás também. E aí eu falo, nossa, vou conciliar. Daí você para, você reflete, fala, não, eu vou conciliar, porque é uma coisa que eu amo, eu não quero parar de fazer, que é dar aulas de yoga. Porque isso é muito benéfico para o ser humano, assim. Eu falo que... Porque eu sempre amei, gostei muito de Freud, né? Eu amo ele, assim, quando falam mal dele, eu falo, gente, vai ler o cara. Vai entender melhor. Vai ler e depois você me fala mal dele, né? E assim, eu sempre gostei muito dessa coisa do divã, da interpretação dos sonhos. Eu sempre tinha esse sonho, né? Assim, eu falava, putz, acho que você é psicanalista, né? Mas depois também que eu entendi o quanto que através do corpo Sim. a gente... É tudo tão rápido, assim, tudo tão na pele, assim, tão à flor da pele, isso acontece tão, de maneira tão pulsante, tão efetiva, que eu falo que, olha, você elabora muita coisa numa prática de yoga, numa prática de respiração, que os psicólogos da cognitiva comportamental, né, trabalham, na própria psicologia positiva. Então eu sei que abriu assim, um leque que você não abre mão de nada, porque pra mim por isso que é difícil falar, vou fazer uma escolha, vou seguir essa abordagem. Desculpa, mas eu não tenho como abrir mão de olhar uma criança e entender tudo que Freud falou, ao mesmo tempo eu não posso abrir mão de que uma respiração vai ajudar na ansiedade daquela criança. Então eu não posso me fechar, eu não posso me limitar. Não precisa se excluir, né? Entende? Acho que a grande questão é como a gente lida com as escolhas, né? Acho que se você faz um bem bolado, assim, isso é muito individual, assim, para cada um. Porque se você vai experimentando, você vai vendo as possibilidades, né? Assim, se você não se limita, você não se fecha. E é claro que isso também é de ser humano para ser humano, porque dentro do Ayurveda a gente entende que nós somos muito diferentes, né? Você tem mais, de repente, uma pessoa ela é mais fixa. É uma pessoa que para ela está muito mais confortável aqui nesse lugar e ela nunca vai sair dessa cidade, ela nunca vai sair desse lugar. E ela nunca vai sair desse casamento porque para ela está tudo muito bom ali, está muito confortável, ela criou raízes. Assim como tem outras pessoas, como é o meu jeito de ser, por exemplo, que, olha, eu estou aqui agora, daqui a pouco eu estou lá, e daqui a pouco não tem problema mudar o móvel de lugar, e eu estou confortável dentro disso, entende? E somos diferentes, e tá tudo bem, né? Uma coisa que me fez pensar agora, né? Ouvindo você falar, é uma fronteira muito difícil de perceber o lazer e o trabalho quando você ama o trabalho. Né? Mas se a gente for até substituindo, né? Quando você falou assim, o trabalho interno, né? Não recriminando, e eu gosto mais da palavra só, o processo interno. O trabalho, quando a gente fala em trabalho, se pegar a etiologia A tradução da palavra, labor. era tribário. Tribário era 3 toras gravadas no pescoço do indivíduo, que era um castigo. Então, essa palavra que a gente tem de trabalho era um castigo. O próprio servir também era de vir do trabalho, de servir, né, de serviçal. Então, quando a gente misturar o trabalho com o prazer, por exemplo, eu acho que eu vim ao mundo para transmitir, para ensinar. Eu acho que o meu propósito aqui é esse. Então, eu adoro ensinar defesa pessoal, adoro ensinar anatomia, falar sobre patologia, doença, sobre a radiologia mesmo. Só que a gente tem que... Eu procurei ter um controle sobre isso, que apesar de me dar prazer, eu estou com dor de cabeça, eu vou lá dar aula, eu saio de lá sem dor de cabeça. Mas eu não posso esquecer que é um trabalho. Eu não posso misturar aquilo. Então, se eu gosto de
de lutar, por exemplo, eu vou lá no tatame, eu não estou trabalhando, estou praticando esporte, né? Aí sim eu acho que é um lazer. Sou motociclista, eu gosto de viajar. Inclusive eu acho que, como você falou de meditação, né? Eu longe de mim não é igual, senão eu vou bater a moto no pro céu. Mas quando eu estou na motocicleta, estou viajando, Também é é um uma encontro meditação. comigo, com o outro e com Deus. Eu Sim. só vejo a estrada na minha frente, não penso em nenhum problema. Então, você está Não penso em meditando. nada do que está acontecendo no mundo. Né? Sinto necessidade disso, né? De viajar, de conhecer lugares novos e tal. Mas enfim, isso é um lazer. Não é o trabalho, com aquela obrigação que eu tenho que executar um serviço em troca de uma monetização. Né? Eu receber algo que eu preciso do dinheiro, que a sociedade nossa precisa, né? Do ganho, senão a gente não vive. Mas eu tento colocar esse limite, essa fronteira. Porque senão fica muito fácil de misturar. Como a gente gosta do que a gente faz, eu acredito que vocês não são diferentes, né? Como a gente gosta do que a gente faz, a gente acaba misturando. Você não sente que está se matando, né? Trabalhando. Mas que sorte a nossa, né? Isso eu penso todo dia, eu agradeço todo dia. Assim, poder trabalhar com aquilo que eu amo. Porque senão acho que seria muito sofrido mesmo. Assim, como eu penso em pessoas que são obrigadas a... Mas sabe o que eu coloquei em mim? Que quando a gente trabalha naquilo que a gente adora, deixa de ser um é trabalho. o castigo mais suave. Entendeu? É o castigo mais suave. Mas ainda assim é um trabalho, né? Não sei se eu estou errado. Não, acho que não. Não, é uma reflexão interessante, mas assim, a gente faz com prazer. É claro que tem dia que a gente está mais cansada, porque você às vezes dorme um pouco mais tarde, ou não, mas de qualquer maneira, quando você chega, né, quando você se coloca para fazer algo que você estudou a vida inteira e se propôs e nunca desistiu, né, acho que toda a história que você carrega para estar ali, né, para estar fazendo aquilo que você gosta, que você acredita, eu acho que a gente tem que ser muito grato. Porque tem muita gente uma hora dessa, né, fazendo um trabalho que é sofrido, que está aquelas fábricas, né, que escravizam as pessoas, que é aquele trabalho repetitivo, que traz lesões no corpo, que traz bursite, que traz tudo. Assim, eu vejo e a questão do limite também, como isso chega e somatiza no corpo, porque uma época eu fui dar aula aqui no SUS de yoga na fisioterapia. E aí, gente, o que tinham de mulher, a maioria é mulher, né, que chegam nas aulas, alguns homens também, mas o público maior é o feminino. E assim, com lesão de tanto trabalho, de tanto que a mulher se sobrecarrega. Porque assim, a gente faz vários turnos, né, assim, aí a gente começa a se delegar, né, com o tempo, né, se você fala, putz, tá além do meu limite, né, eu preciso colocar alguém para me ajudar, a limpar a minha casa, porque você fica sobrecarregada, você sente... Porque às vezes, você, pegando só o gancho, mas já devolvo a fala para você, porque às vezes uma pessoa orgulhosa, ela não pede ajuda. Não pede ajuda. Ou se ela é muito vaidosa, ou controladora, não pede ajuda. Então tem esses outros... Tem que lidar com essas questões internas ainda. Agora, que tem de gente com lesão na coluna, na mão, sabe, bursite, no ombro, por se sobrecarregar, mulheres que trabalham demais, assim, trabalharam demais a vida inteira, e sobe, e desce, faxina. Hoje em dia foi um impacto, assim, muito grande, porque eu sou muito ativa também, sabe, assim, e o corpo, né, ele vai dando conta, né, mas eu falei, nossa, é melhor apesar de eu ter essa saúde, ser ativa, ter energia, mas assim, essa coisa de subir e descer, e põe roupa no varal, vai pra lá e vem pra cá, isso depois o corpo começa a dar tanta lesão, e são questões que assim, você tem que ir pra cirurgia depois. Até as pessoas que trabalham, né, sei lá, o jogador de futebol, né, muito tempo fazendo uma coisa só, assim, tem uma... Para eles é uma brincadeira. Né? Tá brincando de jogar bola, tá fazendo o que eles gostam, é uma brincadeira séria, mas aqueles trabalhos de servente de pedreiro que carrega muito peso nas costas, sabe? Eu tinha vários casos, assim, de pessoas de mulheres que, na verdade, às vezes nem trabalhavam fora, mas que estão em casa mesmo, está sobrecarregada. Seria interessante, né, o quanto cada função, cada trabalho, acho que deveria ter essas estratégias para suavizar ou diminuir os danos, assim, né? Ou algumas práticas que sejam, né, que, sei lá, que recompense ou que fortaleça. Acho que isso é
é algo importante, né? De ter assim, algumas práticas. Sim, assim. olhar para isso. Eu acho que tem, até quando a gente fala dessa questão do limite, né? Eu também, as práticas com os adolescentes, assim, que é uma fase em que você quer, né, passar os limites ou quer se conhecer, uma das coisas que na sociedade atual que tem a cultura do prazer, essa coisa também de eu vou fazendo tudo que eu quero, porque eu vou viver o momento presente, é tudo aqui agora, então tem os excessos, assim, dos limites, assim, né? E a gente vê até nas somatizações, assim, eu tô comendo muito, né? Às vezes por problemas emocionais e tantas outras questões, uma cultura do excesso mesmo, né? Que é uma cultura do consumismo. Compre mais, né? Tenha mais prazer, até nessa questão do prazer tem limite, porque o que a gente vê, né? Eu também com essa experiência das dependências, as pessoas, elas entram num esquema em que ela quer ter prazer e não tem limite. Né? A gente está falando aqui de trabalho, do lado emocional, mas até no campo do prazer, até no campo do que é bom, né? Porque eu faço o que é bom, mas isso fecha. Eu tenho que ter um ponto final para começar de novo depois. Essa coisa de sem medida, né? Porque a gente vê hoje uma sociedade que ela mudou, antigamente, talvez na geração dos nossos avós, a sociedade ela era vertical, ela baseada, você tinha um norte. Mulher faz isso, homem faz aquilo, tinha um professor, né? Tinha a figura do Estado, você tinha uma referência depois dos anos 60, 70, a globalização mudou essa sociedade, ela ficou, você tem mais escolhas, isso a angústia foi muito maior do que você não precisa seguir o que seu pai falou para você, na época do seu avô, que era diferente. Você trabalhava na fábrica aposentado, você ia para a área militar, você tinha os nortes, que a gente diria, né? Isso era ruim, porque você não tinha tanta liberdade, mas diminuía muito a angústia, porque você seguia aquilo e ok. Aí quando a sociedade muda, aumenta as escolhas e a angústia é maior. Porque não é porque você tem todas as escolhas que você precisa pegar tudo. E por isso que precisa do limite. Eu me limito, eu ponho um ponto de basta, né? Então, sei lá, eu atendendo das minhas pessoas na saúde mental, faz 20 anos que eu apanho. Né? Você não colocou limite em você? Não, eu preciso do outro. Então, assim, passou o limite, né? Ela se acostumou com aquilo virou cômodo, virou um jeito de viver, nem sofre mais, assim. E até tem discursos, né, para argumentar uma forma de viver sofrida, assim. Então, acho que tem muitos, assim, essa questão dos limites, hoje numa sociedade né, para os jovens, assim, seja feliz, né, viva tudo agora, porque você não sabe do amanhã, né, tem essa coisa de fazer as escolhas, que você tem várias opções, você não precisa só seguir o que seu pai propõe para você, você pode fazer uma faculdade, você pode fazer outras coisas, você pode, né, não seguir o que determinado para você, só que aí você vai ter que arcar com essa responsabilidade, você vai ter que ser a sua referência, né, e tem tantas escolhas que as pessoas, quando elas escolhem uma, ela fica angustiada porque ela quer estar olhando para o outro, ela não quer perder nada. E falar de limite é falar de percas. A gente perde, a gente se frustra, a gente faz as coisas que são legais, mas você tem que escolher. Quando você escolhe, você perde por um lado. Né? Mas não é perca, porque é escolha. A gente não tem que ter tudo ao mesmo tempo. Acho que tem um consumismo também de ser. Né? Eu tenho que estar aqui, mas tenho que estar lá. Né? E eu tenho que estar assistindo televisão, até no conhecimento. Tem que ter limite para o conhecimento, senão as pessoas ficam viciadas em conhecer. Eu quero saber mais, né? É uma coisa desenfreada em que as pessoas sempre não há mais. Na psicanálise lacaniana a gente fala no mais gozar. Não basta, eu quero mais satisfação e mais satisfação. Por isso que a gente tem que trazer essa questão do limite, porque a gente precisa parar. Né? Que é uma coisa também de pausar, e até ele estar satisfeito. A pessoa às vezes ela está satisfeita com algo, quando ela olha para o vizinho, olha para a rede social, ela também quer aquilo, mas ela nem queria, nem é desejo dela. Então eu compro uma necessidade que nem eu tinha, mas é porque eu estou vendo no outro, né? Então eu não tenho meu próprio limite de me limitar, de colocar, até aqui eu vou, até aqui é meu, até lá é do outro, assim. Então eu acho que isso traz patologias, traz sofrimento, né? O quanto isso interfere nas relações interpessoais das pessoas,
do quanto não respeitar o limite ou não conhecer o limite interfere no seu jeito de viver, interfere nas relações entre as pessoas. Então, acho que o convite da nossa reflexão aqui é a gente ultrapassar o que tem que ultrapassar como limites, né? É você estar dentro de você e você avaliar, não é deixar isso para o outro, não é terceirizar isso para o outro, né? Acho que tem a ver com esse processo de autoconhecimento, o que me faz bem. Né? As pessoas não sei o que faz bem, eu não sei o que me faz bem. Eu não sei o que eu sinto. Então, como que você vai limitar assim? Né? Então, acho que tem, muitas vezes, muitas pessoas vivem alienadas nelas mesmas, né? E falar de limite, porque está tudo misturado, né? Entre eu e o outro, aqui dentro, né? Está tudo misturado, o que eu tenho que ser para o outro, o que eu tenho que ser para ser aceito na sociedade. Então, acho que o limite é algo importante desde quando a gente nasce, né? Até quando a gente tá na idade, né, de ser idoso, para respeitar também o corpo, para superar a si mesmo, mas respeitando os seus limites. Então, eu acho que é um tema que faz parte aí, né, do nosso cotidiano, faz parte da nossa convivência com o outro, do nosso trabalho, e faz parte da gente poder estar ligado, né, como que você está, e poder fazer escolhas melhores, assim. Então, Olha que interessante uma coisa, né? Você falando aí da sociedade, está tudo desenfreada, né? Eu pensei em citar duas coisas aí, né? Primeiro que essa gana de trabalhar, de produzir, de fazer, né? Como você está falando, a mentalidade da pessoa, ela precisa ganhar, porque ela precisa ter. Ela precisa ter alguma coisa, precisa pagar aquilo. Na verdade, para a gente ter dinheiro, a gente não precisa ganhar. A gente tem que deixar de gastar. Já pararam para pensar nisso? Olha só que interessante. Outra perspectiva. Se você pega um indivíduo que ele ganha 3 mil por mês, mas ele tem uma despesa mensal de 2, ele está poupando 1.000. Confere? Agora você pega um outro indivíduo que ganha 10 mil, mas vive uma vida lá de muito gasto, de ostentação, e ele gasta 11. Aí todo mês ele está devendo 1.000. Quem é que tem mais dinheiro? Passou o limite dele de dinheiro. Passou o limite dele. Quem é que tem mais dinheiro? Que ganha 10 ou que ganha 3? Então, se a gente quer ter dinheiro, por exemplo, né? Não é quando você ganha, é quando você gasta. Então, a gente tem que se limitar aos gastos. Né? E aí a gente vai ter depois, possivelmente, ter que trabalhar menos, ter mais tempo para outras coisas. E outra coisa também que eu fiquei pensando que leva nisso, a sociedade hoje em geral, ficou muito presa ao passado. Então, quando você citou coisas de pais, de mães, né? De criação, né? Criação que teve. E acho que todo mundo dirige aqui, né? Se eu observar, se coloca lá no assento do seu carro. Você vai ver o para-brisa grande, né? Tá. E você vai ver o espelhinho retrovisor, né? Você olha para trás, né? Então, o olhar para trás é uma referência, mas não é onde você quer chegar. Então, se a pessoa ficar presa também ao que aconteceu, o que houve, de repente presa até uma situação, você pega uma pessoa mais madura, né? Que já tem uma história de vida, e algum tempo atrás teve uma boa condição de vida, um bom emprego, um bom status social, e hoje não tem mais. Mas ela se prende àquilo. E aquilo fica atrasando a vida dela, impedindo ela de avançar, porque ela está olhando o retrovisor, não está olhando o para-brisa. Então eu acho que são coisas que não se pensam, não se refletem hoje. Né? Então eu tenho que viver no presente, que é o que está acontecendo agora, né? Uma direção onde eu quero chegar. Né? E o que aconteceu comigo, com meus antepassados, vai me servir de experiência para que eu siga em frente. Não que eu vou ficar vivendo aquilo. Né? E a questão do gasto. O gasto hoje, como se citou no início, né? É uma sociedade de consumismo. Todo mundo quer consumir, quer adquirir, e de repente nem tudo que você tem você precisa. Né? Tive um colega de trabalho, já até faleceu, né? Já era bem mais antigo, e ele falava assim, quando ele ia comprar alguma coisa, ele punha a mão naquele produto. Realmente estou precisando disso? Eu acho que não. Eu não comprava.
E isso me serviu de lição, porque, como você falou, de repente você vê alguma coisa com o outro, nossa, eu quero aquilo também. Aí você tem um carro, você vê o outro com outro carro, nossa, carro é legal, eu quero aquele carro também. De repente nem está podendo ter aquele carro. Mas você quer ter, porque os seus colegas de trabalho têm, porque o seu chefe tem. E se a pessoa ela tá mais ligada, né? Porque a gente também olha pra gente a partir do outro, mas tem que tomar muito cuidado desse limite também, porque senão vira uma competição, assim, e de repente a pessoa até que ela quer aquilo para, né, para estar no padrão ali, na grande massa, e de repente não tem nada a ver com ela. Exato. Isso que é pior, entendeu? De repente ela modifica o que ela tem que ser, a essência dela, para estar no padrão e aí tem tantas ilusões, né? Aquilo nem se encaixa, né? Nem se encaixa nela. Tem gente que até se encaixa um pouquinho mais, ou numa determinada fase da vida, porque também tem isso assim, né? O que é importante hoje para nós é muito diferente do que é importante para quando nós tínhamos 10 anos atrás. E acho que também esses limites, né? Até onde eu posso ir, né? O que é importante para mim, a gente vai se construindo, a gente vai se desapegando daquilo que eu fui, daquilo que eu vou me tornando. Então, eu acho que é um processo de maior liberdade de ser o que a gente está querendo ser, assim, sabe? Eu acho que é toda uma... E por isso que é importante a gente estar ligado na gente, estar conectado, né? Tem as referências externas, mas acho que isso é um processo de virar adulto, em que você tem as referências de fora, você teve as suas raízes, mas você é referência da sua vida. Você diz não para você diz sim, né? Mas eu acho que os limites, eles fazem... É o norte também pra gente, sabe? Pra gente poder estar tudo em aberto, né? É como se a gente fosse cuidar da gente. Sabe quando você tem que... o quadro precisa de ter uma moldura, né? Ele para, a gente fecha naquilo assim. Como se a gente tivesse que ter a nossa moldura e a gente tem o nosso limite. Que às vezes eu passo um pouquinho, eu sou flexível, mas de ter essa borda, a gente diria, a gente precisa dessa borda, até o nosso corpo é uma borda, até onde eu vou, né? Então acho que é importante, até onde eu vou a mais, até onde eu vou a menos, então acho que a gente precisa dessa borda, a gente precisa estar olhando pra gente, a gente precisa saber que sociedade a gente tá, pra gente estar ligado nisso, que rapidamente a gente cola um do outro, no padrão social. Então, como cada um de nós busca, né, essa busca aí, a paz, é o encontro consigo mesmo, olhar o quanto a gente está respirando, né, olhar para o nosso corpo, se perceber. Então, acho que a gente precisa de ter mais espaços, né? Daí, Marcelo, para a gente trazer essas reflexões, porque às vezes as pessoas não têm nem conhecimento disso, assim, e de repente está mais próximo dela o processo do autocuidado dela, né? Porque acho que a grande missão de cada um é você cuidar melhor de você e você evoluir. Sim. As pessoas ficam tão alienadas, elas ficam tão alienadas que, por exemplo, outro dia eu estava assistindo uma palestra do filósofo, né? E ele citou lá uma passagem muito oportuna agora, né? A grande massa da sociedade hoje, os trabalhadores, né? Eles trabalham a semana toda só vendo uma coisa, final de semana, né? Aí com isso eles vão passar um mês trabalhando, esperando chegar o dia de pagamento. E depois fica o ano todo trabalhando, esperando chegar as férias. Quando vê, já passou 10 anos, já passou 20 anos. E ele não está vivendo, ele só está naquela mecânica, né? Esperando o final de semana, esperando o pagamento, esperando as férias. Ele se perde nisso, né? Não se encontra no espaço. De estar presente, né? Já estou vivendo agora, né? Estamos vivendo. Já estamos aqui na roda de conversa. A gente poderia estar fechando, né? Assim, agradecer esse espaço que a gente possa, né? Dar e Marcelo ter novos encontros com mais colegas para a gente poder trazer outros temas. Sim. Aí vocês sugerem, a gente tá junto, porque é muito bom poder compartilhar os nossos trabalhos, as nossas visões, e nisso a gente cresce, né? A gente compartilha, e estou aqui para agradecer a presença de vocês, né? E agradecer
aí os colegas que estão aqui em off, Os bastidores. nos bastidores. Obrigada, Dai. Boa noite Obrigada a a todos. vocês. Obrigada. Obrigada pelo Nós convite. agradecemos. Obrigada. Pessoal, assine o canal Cláudia Fabiana, aperte o sininho das notificações, dê um like, compartilhe com os colegas e até o próximo vídeo. E também faça os comentários e dê sugestões lá. Um grande abraço. Pessoal, temos aí o canal falando de ciência, educação, saúde. Assine esse canal, Professor Marcelo Daniel, deixe o seu joinha lá, toque no sininho também para receber as notificações. Temos a Dai. E se você quiser saber um pouquinho mais quem sou eu, você pode ir lá no Instagram, daia.shakti, ou no meu Instagram pessoal também, @dani com 2 N's, y, ponto, não, underline, Daia. Daia com Y. Depois eu deixo nos comentários para vocês. E o que eu iria sugerir aqui agora é que vocês sugerissem para nós temas para os próximos vídeos. Assim vocês colaboram com a gente bate um papo aqui, abre uma roda de conversa a partir do tema que você sugeriu. Que tal? E também é muito importante deixar o comentário nesse vídeo. Isso mesmo. Comenta, curte e compartilha e ajuda a gente, ó. Abraço.